Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Fan Home da Alison Bechdel. Eu já resenhei aqui no canal Você é Minha Mãe, que é um outro quadrinho da mesma autora, e eu meio que li fora da ordem porque o Fan Home foi publicado em 2006 e o Você é Minha Mãe em 2012. O Fan Home fala muito da relação da Alison com o pai e o Você é Minha Mãe, adivinhem, da relação da Alison com a mãe. E ok, eles não precisam ter uma ordem específica, mas eu entendi o quanto que a Alison maturou a sua escrita entre um e o outro, porque Você é Minha Mãe é um livro bastante mais denso e mais pesado, eu diria até, não só porque eu acho que e ela mesma fala isso em determinados momentos desse livro, a sociedade e a gente, no geral, espera mais das mães. Então as falhas das mães são mais difíceis de serem engolidas e perdoadas e tal. Não só por isso, mas também porque no Você é Minha Mãe, a Alison usa uma abordagem extremamente psicanalítica. Ela baseia todo o relacionamento dela com a mãe e o livro em obras de psicanálise, principalmente na de Winnicott. Então é um livro mais pesado e mais difícil de ler porque tem bastante teoria. Aqui em Fan Home, que eu não sei porque que eu tô falando tanto do Você é Minha Mãe, que já tem vídeo aqui, e a gente vai conversar sobre esse hoje. Ela vai desnudar, então, a relação dela com o pai, mas é um livro menos pretensioso, mais fino, e, bom, ela chama de tragicomédia, e na própria dedicatória ela dedica o livro pra mãe e pros irmãos, falando, pelo menos a gente se divertiu um bocado, mas eu não encontrei muita comédia aqui não. Na verdade, talvez isso esteja muito implícito no humor ácido dela. Eu acho esse livro bem dramático também, bem pesado, e enfim, a gente vai conversar sobre ele agora. Bom, vou começar falando do título, porque eu não sabia disso até pouco tempo atrás, mas o título não foi traduzido porque ele é um jogo de palavras, né? Fan Home não quer dizer apenas uma casa engraçada, mas é um trocadilho com funeral home, porque o pai dela herdou uma funerária do próprio pai, então a casa dela também era uma casa funerária. E, enfim, né, como eu falei, nesse livro ela vai falar principalmente da relação dela com o pai dela, mas também é bastante autobiográfico, é claro, ela vai falar muito da própria vida dela aqui. Ela acaba falando mais no Você é Minha Mãe, mas aqui ela fala também. E o pai dela, ele morreu atropelado por um caminhão. E hoje em dia a Alison já afirma que foi um suicídio. Aqui no livro ela ainda tem certas dúvidas. Eu, pra falar a verdade, na minha visão e do pouco que eu tive acesso, né, à vida deles com apenas esse livro, eu acho que não foi suicídio. Mas, né, quem tem que saber são eles, enfim. E a Alison é lésbica, o pai dela era um gay, meio que dentro do armário. Então ele vivia uma vida de fachada, ele casou com a mãe dela, e os dois tinham um casamento bastante conturbado. O pai dela era muito grosso, sempre muito irritado em casa. Ele tem um trecho que ela fala que ele tratava as crianças como móveis e os móveis como crianças, porque ele dava muito valor para arquitetura e decoração, então ele estava sempre decorando a casa, sempre reformando, e isso também ajudava a construir uma fachada pra quem via de fora, né? A Alison fala logo no início do livro que muitos amigos dela pensavam que ela era rica, porque ela morava numa puta de uma casa, o que não era verdade, né? Não só ela não era rica, como essa decoração da casa escondia uma coisa que estava muito mais interna ali, né? Dentro da própria família. Bom, o pai dela, então, ele se casou com a mãe dela, eles viviam numa cidade do interior dos Estados Unidos, e tem um momento, inclusive, em que ela faz um círculo dentro dessa região dos Estados Unidos e mostra que o pai dela viveu a vida dele inteira ali. Teve um momento em que eles se mudaram pra Europa, mas foi antes da Alison nascer, e logo que ele herdou a funerária, eles voltaram, e ali ele ficou, ali ele viveu, ali ele trabalhou, ali ele morreu. Tudo isso num círculo de espaço muito pequeno. E era uma cidade do interior dos Estados Unidos, totalmente conservadora. Ele não teve coragem de viver a vida dele, né? E ele acabava tentando se realizar com isso de outras formas, algumas nocivas apenas à família, algumas bem mais complexas. Por exemplo, o fato de que, sim, ele expressava a sexualidade dele fora de casa, geralmente transando com meninos novos, assim. Então, adolescente de 16, 17 anos. E isso é muito, muito complicado. A Alison, inclusive, comenta em determinado momento que ela tem uma certa dificuldade com isso, porque se fosse uma menina de 17 anos que o pai dela estivesse comendo, ela obviamente ia achar um absurdo. Mas
como era um menino e como era a expressão que ele conseguia ter da sexualidade dele, ela achava um pouco razoável. Então, enfim, é bastante delicado. E a relação dos dois também, dele com toda a família, mas principalmente dos dois, porque é o foco aqui no livro. A Alison sabe como abrir e fechar uma história, porque a primeira e a última página desse livro são, assim, uma porrada. Ela começa falando que ela gostava muito de brincar com o pai dela de aviãozinho e que o desconforto valia aquele momento porque era um contato físico que ela raramente tinha com o pai. E na última página ela fala que no fim ele acabou se afogando, mas que ele estava lá pra segurar ela quando ela pulou. E aí eu acredito que ela tá se referindo principalmente ao momento em que ela se assume homossexual, né? Em que ela descobre isso, ela se assume pra família e a mãe dela, na verdade, naquele momento, conta sobre o pai dela e fala: o seu pai também é e não sei o quê. E ela não sabia disso. E pra ela é um momento muito delicado, porque ela achou que ela finalmente ia ser protagonista da própria história. E aí a mãe dela fez questão de roubar o protagonismo dela, jogando o pai na onda. Mas o pai dela escreveu uma carta bastante densa, assim, falando mais ou menos que ele não teve como ser o herói da vida dele, porque na época dele as coisas eram mais difíceis, mas que ela talvez teria essa chance. Tudo isso muito mais metafórico do que eu tô falando, né? Mas aconteceu. E eu vejo a relação dela com o pai dela como um espelho, principalmente em dois momentos, assim, porque o pai dela, ele tinha um lado feminino muito forte. Não é que ele quisesse ser uma mulher, ou que ele fosse, né, uma mulher trans, mas ele queria ao menos se vestir de mulher ou poder apresentar um lado mais feminino. E ele achou que ele ia se realizar na filha mulher. Então, ele queria emperiquetar a Alison, ele botava papel de parede de flor no quarto dela, queria prender o cabelo dela com presilha. E ela não gostava disso, ela nunca gostou disso. E ele fica um pouco revoltado com isso. Tem um momento em que eles estão num restaurante, num bar ou algo assim, e chega uma caminhoneira, né? Machona, por assim dizer. Ela tá com camisa xadrez, com calça jeans alta e tal, e ela anda assim. E daí ele fala: é assim que você quer ser? Porque ele ainda tá digerindo essa mágoa, né? E a Alison, por sua vez, olha pra mulher e pensa que talvez sim, né? E em outro momento, né, muito depois, quando a Alison se assume lésbica, ele encontra esse outro espelho com a filha, né? Ele não pôde realizar nela a sua feminilidade, mas ele tá muito próximo dela na questão da homossexualidade. Então tudo isso vai regendo a relação dos dois, que é uma relação difícil, mas bonita também de ser analisada. É uma família bastante conturbada. E também tem uma questão assim, né? Eu falei que o Você é Minha Mãe, ele meio que tem uma abordagem psicanalítica. Esse livro tem uma abordagem literária. O pai dela era professor de inglês, ele lia muito, então muito daqui ela vai guiando através dos livros e vai também mostrando a relação deles com metáforas da literatura e até através da literatura não metaforicamente, porque quando ela estava na faculdade os dois se ligavam muito para conversar e eles sempre conversavam sobre livro, era a forma que ela tinha de se aproximar do pai. Mas ao longo da história ela vai fazendo analogias da vida dela, da história dela com o pai, com base em Ulisses, que eu não li, então fiquei boiando bastante, e principalmente também na Odisseia, né, que eu não li, mas que eu tenho um pouco mais de conhecimento, principalmente porque eu li Circe há muito pouco tempo. Então, ainda assim tem outros elementos literários que são jogados na primeira página, quando ela tá brincando de aviãozinho com o pai, a gente vê que tá ali do lado do pai um exemplar de Ana Karenina. E quem já leu Ana Karenina sabe o que acontece no final, então isso também pode ter um pouco de relação com a história que ela quer contar. O pai também gostava muito de Fitzgerald, e até na capa, né, ele tá lendo aqui, não sei se dá pra ver, tá escrito Zelda na capa do livro que ele tá lendo. E além desses elementos literários ao longo da história, pelo fato dos dois serem viciados em literatura, e principalmente a Alison que tá narrando essa história, parece que a vida deles tinha sempre que ter um sentido muito narrativo e muito dramático, inclusive imagético, né? Tem cenas em que ela coloca e que a gente fica: será que foi assim mesmo? Porque tudo parece que tem que ser um grande plot, tudo é muito literário, tudo tem muito drama. Tem um momento em que tem uma forte tempestade e ela conta que no dia seguinte eles foram olhar e só o quintal da casa deles tinha sido atingido. Então tava tudo de pernas pro ar, tinha árvore caída e não tinha acontecido nada com as casas do lado, né? Então
é um símbolo muito forte que ela quis mostrar pra gente entender o quão a casa deles era conturbada, o quão essa família nunca estava em paz, sempre tinha coisas acontecendo e, enfim, né? O fato de ser uma casa funerária aparece menos no livro do que eu imaginava, mas ela aproveita esses momentos também pra falar com a questão de lidar com a morte e como o pai dela lidava com isso, já que era ele que cuidava dos corpos e tal. E, enfim, no fim, ele é que acabou morrendo. Mas, enfim, eu gostei muito desse livro também. Gostei dos 2 livros da Ellison. Eu conheço gente que gosta de um e não gosta do outro, que prefere um do que o outro, mas eu acho que, de coração, assim, eu gostei dos 2 igualmente. E com certeza são livros que eu recomendo. Já falei sobre o traço da Ellison quando eu fiz o vídeo do Você é Minha Mãe. Não vou falar de novo porque, enfim, segue sendo o mesmo traço. O que eu mais gosto nele é que é um traço muito cru e que as pessoas estão sempre assim. Então eu acho que as pessoas estão sempre putas e é muito engraçado. Eu acho que isso entra também num tom cômico que a Ellison quer passar. E é isso, gente. É um livro sobre seres humanos, é um livro extremamente catártico. Eu tenho certeza que serviram como grandes terapias pra Ellison, né? Eu terminei o Você é Minha Mãe entendendo que aquele foi o objeto pelo qual ela conseguiu se perdoar, perdoar a mãe dela e perdoar a relação das duas, e esse livro certamente foi a forma que ela arrumou pra entender o seu pai e entender a vida deles em família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!